Amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo aqui no canal do Gigante Vasco, um vídeo repleto de informações. O Vasco que segue de olho na temporada de 2026, planejamento cruzmaltino a todo vapor, até porque daqui a pouco mais de 30 dias o Campeonato Brasileiro já começa, amigo, e o Vasco precisa estar preparado para entrar em campo. Prioridades muito bem definidas pela diretoria. A questão da lateral esquerda hoje é uma urgência e tem novo nome na mesa. Além disso, tem também nome da posição de volante internamente, sendo sugerido pelo técnico Fernando Diniz e o diretor executivo Admar Lopes indo atrás, e Carlos Cuesta, o zagueiro colombiano de contrato renovado com o Vascão. Então, muitas informações, muitas notícias nesse Fala Gigante que chega para você na tarde desta sua quarta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso cruzmaltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, Corda Vascão, sempre às 7 horas da manhã, em ponto, saindo aqui no canal. O Fala Gigante, que é esse, o segundo vídeo do dia, e o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do dia, chegando sempre pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva aqui embaixo. Caso você não esteja, melhor dizendo, recebido os nossos vídeos recentemente, dá uma olhadinha se o seu sininho de notificação está ativado. Tem muita gente reclamando que os nossos vídeos não estão aparecendo, que não estão sendo notificados dos nossos vídeos. Então dá uma olhada, cara, se o sininho de notificação está ativado. O YouTube está dando, de fato, uma segurada no nosso conteúdo, então a sua participação é importante nesse momento. Além disso, curta o vídeo também, que é claro, é importante para a divulgação. E se aqui embaixo tem um botãozinho hypar, clique nele também para que o YouTube volte a girar o nosso canal. Fechado? Vamos embora então agora, sem muita enrolação, falar logo do nosso Vasco da Gama. Já já eu vou entrar no assunto sobre o mercado da bola, é um vídeo bem agitado com relação a essas informações. Só antes, amigo, eu quero trazer alguns detalhes aqui importantes a vocês sobre Nike, sobre Betfair, essas duas informações que movimentaram muito os bastidores do Vasco da Gama nessas últimas horas. O Vasco ontem, ele anunciou a Nike como a sua nova fornecedora de material esportivo. Isso já está certo, não à toa, né? Falei com vocês na Corda Vascão, eu vim com uma camisa diferente do Vasco, camisa da temporada 2023. Hoje eu já acompanhei também a temporada de 2023 com a camisa Uniforme 2, e agora todos os vídeos eu virei aqui com uma camisa da capa antiga, né? Referente a anos anteriores, para a gente fechar essa fase, esse ciclo da capa com chave de ouro, sempre trazendo uma peça nova da capa aqui através dos nossos vídeos. Show? Mas enfim, a partir de agora a Nike é a nova responsável pelo material esportivo do nosso Vasco da Gama. A partir do dia 1º de janeiro de 2026, a Nike estará presente nos uniformes do nosso Vascão. Enquanto isso, a capa segue aí, né, aparecendo na semifinal da Copa do Brasil, na finalíssima, nos treinos. Por enquanto, a capa tem contrato com o cruzmaltino até o dia 31, segue sendo a grande responsável, né? Segue tendo contrato ainda vigente. Entretanto, isso vai acabar. E só para trazer alguns detalhes aqui que o GE trouxe nessas últimas horas, esse anúncio entre Vasco da Gama e Nike, ele estourou. Essa é a grande realidade. Nas redes sociais, para uso de comparação, o Atlético Mineiro, que na semana passada anunciou também a Nike como a sua nova fornecedora de material esportivo, através das redes sociais, teve 2 milhões de alcance, de visualização. Hoje, esse anúncio entre Vasco e Nike, que foi feito ontem, já ultrapassa a marca de 10 milhões de visualizações, ou seja, 5 vezes o alcance da torcida atleticana tem o alcance da torcida vascaína. Isso não me surpreende, mas eu gostaria de entender porque várias pesquisas colocam Vasco e Atlético como o mesmo número de torcedores, o que é uma insanidade total. E está mais do que nunca comprovado aí que a torcida do Vasco é muito maior que a torcida do Atlético Mineiro e de várias outras do país, que vários institutos de pesquisa colocam
na mesma linha. Entretanto, meu objetivo aqui não é falar especificamente sobre isso, né? Falar sobre essa parceria. A partir do ano que vem, então, começa a Vasco e Nike. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior teremos um modelo inicial, um modelo teste, um modelo ali que não será utilizado pelo Vasco da Gama durante a temporada de 2026. A base vai utilizar, de fato, um uniforme temporário que chegou até a vazar ontem. E logo após a Copa São Paulo de Futebol Júnior, já no Campeonato Brasileiro e também no Campeonato Carioca, o Vasco da Gama terá os novos uniformes da Nike, que também vazou ontem, né? Um modelo diferente, com a faixa diagonal na cor branca, com detalhes, algo de fato bem legal. E sobre essa parceria, com relação a valores, né, amigo vascaíno, Nike vai pagar ao Vasco da Gama um valor de 35 milhões de reais anual por essa parceria, valor podendo chegar a 42 milhões de reais, valor muito superior ao que a Capa pagava ao Vasco, que era 600 mil por ano. O contrato entre Vasco e Nike dura até final de 2030, com a possibilidade de renovação por mais 2 anos, ou seja, um contrato longo, um Vasco que vai receber um valor de 35 milhões de reais anuais, em comparação ao valor de 600 mil que tinha com a Capa. Então, um contrato que ao Vasco da Gama é extremamente positivo. Então, informação muito legal, um Vasco da Gama que de fato se sente hoje mais bem valorizado como marca no mercado com essa mudança de Capa para a Nike, e uma informação que é muito positiva para todo torcedor vascaíno. Concorda? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E agora, amigo torcedor, vamos falar com vocês sobre Betfair. Bom, amigo, com relação a Betfair, o negócio é o seguinte, tá? A empresa de fato não vai ficar no Vasco da Gama para a temporada de 2026. Betfair tem um contrato com o Cruz Maltino até o final de 2025, contrato esse que foi assinado no meio do ano passado, e as partes não devem definitivamente renovar. Até nesses últimos dias surgiu a especulação da possibilidade da Bet Nacional passar a ser a nova patrocinadora master do nosso Cruz Maltino. Então tem uma questão muito importante de ser levantada aqui nesse Fala Gigante, que é o seguinte: Betfair e Bet Nacional fazem parte exatamente do mesmo grupo de empresas, que é a Flutter Brasil. Não à toa, no jogo do Cruzeiro, na última partida do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, que era patrocinado pela Betfair, ele começa o primeiro tempo com a Betfair estampada no seu uniforme e o segundo tempo com a Bet Nacional, que vai ser a nova patrocinadora master do clube de Minas Gerais. Uma ação nitidamente realizada pelo Cruzeiro e aprovado pelas marcas, porque fazem parte exatamente do mesmo grupo. A renovação do Cruzeiro, inclusive, ela só acontece, essa mudança de patrocinador só acontece porque o Cruzeiro tinha um contrato mais longo com a Betfair até o final do ano que vem. Então só houve uma troca. A Betfair ela vai sair completamente do meio do futebol, não vai mais investir em clubes no futebol brasileiro, então por isso saiu do Cruzeiro, colocando a Bet Nacional, e não vai mais fazer aí o seu papel no Cruz Maltino de patrocinador master, saindo do Vasco a partir de 2026. Então agora o cenário é: o Vasco vai ao mercado para buscar um novo patrocinador master sem Betfair, a possibilidade irrisória da Bet Nacional estar com o Cruz Maltino a partir do ano que vem, e a possibilidade de ter mais dinheiro com o novo patrocinador master. Muitos falou da Betfair pagando 70 milhões de reais por ano ao Cruz Maltino, que era o valor que foi divulgado, só que as últimas informações dão que 70 milhões de reais era o valor máximo que poderia chegar a essa parceria, caso o Vasco conseguisse algumas metas que estavam em contrato, como títulos, conquistas de vagas para Libertadores, algo que não aconteceu. Então o valor que o Vasco recebeu de fato da empresa foi muito inferior a 70 milhões de reais. Mas o Vasco está aí no mercado agora à procura de uma nova patrocinadora master. Show? Vamos embora então para a última parte desse Fala Gigante. Falar com vocês um pouquinho sobre o mercado da bola, né, amigo? Porque temos muitas informações para trazer. A primeira, para mim, que é a mais importante, é relacionada, né, a uma permanência. O Vasco, ele no meio desse ano, ele contrata o zagueiro colombiano Carlos Cuesta, contrato que foi feito por empréstimo até o final desse ano de 2026, ou seja, um empréstimo de 6 meses entre Vasco
e o Galatasaray, que é o clube que detém os direitos econômicos do jogador. O Vasco ele pagou 750 mil euros, cerca de 4 milhões e 700 mil reais ao clube turco para ter o zagueiro colombiano. No empréstimo ainda havia a possibilidade de uma prorrogação desse empréstimo até o final do ano que vem, tendo o Vasco que pagar ao Galatasaray 1,5 milhão de euros, ou seja, 9 milhões e 700 mil reais. E ainda há nesse contrato a possibilidade de estender ainda mais esse empréstimo, não estender, né, mas comprá-lo, melhor dizendo, pelo valor de 36 milhões e 600 mil reais. A informação dessas últimas horas, diretamente da imprensa turca, é que o Vasco da Gama ele ainda não sinalizou ao Galatasaray o desejo de comprar o Carlos Cuesta, mas já sinalizou ao Galatasaray o desejo de renovar o empréstimo até o final do ano que vem. Informações aí do jornalista Haluk Yurikli, o jornalista turco, é que o contrato entre Vasco e Carlos Cuesta junto ao Galatasaray foi renovado por mais um ano até o final do ano que vem. Ou seja, o Vasco da Gama ele acionou a cláusula de renovação para o zagueiro colombiano ficar no Vasco até o final da próxima temporada, pagando ao clube turco um valor de 9 milhões e 700 mil reais. Diante disso, o Vasco ele paga por um empréstimo de 1 ano e meio, somados os 6 meses de 2025, mais um ano de 2026, um valor aí próximo à casa de 15 milhões de reais ao Galatasaray para ter o zagueiro colombiano. Então, Carlos Cuesta fica até o final da próxima temporada, de acordo com a imprensa turca, e dependendo do seu rendimento, o Vasco vai ativar a cláusula de compra do jogador por um valor próximo aí a 36 milhões de reais. E o Vasco, é claro, né, caso acione essa cláusula, todos esses outros valores relacionados ao empréstimo serão abatidos do valor final da compra do jogador. Inclusive, Carlos Cuesta está muito animado, ele até recentemente deu uma entrevista aí ao GE, onde falou: meu contrato é até dezembro, com possibilidade de ser estendido por mais tempo, estou feliz no Vasco, a comunicação é muito direta, muito simples, tanto com o Vasco quanto com o Galatasaray, tudo já está dito desde antes, acho que caminha bem, o que vai ser apresentado para que possa ficar durante um bom tempo no Vasco. É algo das partes, não só decide o Vasco, não só eu que decido, também decide o Galatasaray. Então assim, nitidamente, né, um Carlos Cuesta que está muito feliz no Vasco da Gama e provavelmente deve estar ainda mais agora com a renovação de contrato. Show? Vamos embora então, indo em direção aos dois últimos blocos desse Fala Gigante. Quero falar com você agora sobre informação relacionada a dois atletas. Primeiro, sobre Gabriel Menino. Informação nessa tarde de hoje é que Vasco, Grêmio e Fluminense estão interessados na contratação de Gabriel Menino. Gabriel Menino é um jogador cria das categorias de base do Palmeiras, um atleta que eu particularmente, Lucas, sempre gostei muito. Um jogador de 25 anos de idade, atleta que sempre foi tratado com muito bons olhos pelo Palmeiras, pelo técnico Abel Ferreira, só que chegou mesmo novo ao seu final de ciclo, né, no Clube Paulista. O Vasco até no final do ano retrasado, no final de 2022, quando o Vasco sobe da Série B para a Série A, inicia, né, o seu novo projeto com a 777, contratando Puma, Jair, Lucas Piton, Léo Jardim, todos aqueles jogadores que chegaram ao Cruz Maltino logo após a chegada do grupo norte-americano. O Vasco ele tentou também a contratação do Gabriel Menino. Chegou a oferecer ao Palmeiras 27 milhões de reais para ter o Gabriel Menino. O Palmeiras, porém, rejeitou à época a oferta do Vasco da Gama. Então, o Gabriel Menino é um desejo antigo, né, do clube paulista. Gabriel Menino, ele porém não conseguiu deslanchar por lá como era esperado e chegou ao Atlético Mineiro nesse ano de 2025. Entretanto, o Gabriel Menino que chegou ao Atlético Mineiro envolvendo uma troca de jogadores, né? O Gabriel Menino ele veio ao Atlético após o Paulinho ser vendido para o Palmeiras, né? O Paulinho foi vendido para o Palmeiras por 115 milhões de reais. E aí veio ao Atlético Mineiro, além do dinheiro, o volante Patrick e o Gabriel Menino. Gabriel Menino nesse ano não foi bem, não conseguiu desempenhar o que era o esperado. Ficou fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli, inclusive na reta final de Brasileiro. E não é uma peça que o Sampaoli conta para o ano de 2026. Então hoje a situação é, Gabriel Menino é um jogador completamente negociável,
pelo Atlético Mineiro, Vasco, Fluminense e Grêmio estão de olho na contratação do jogador. É um nome que vem chamando a atenção do mercado, não deve permanecer no clube de Minas Gerais, tem contrato com o Galo até o final de 28, mas há uma grande possibilidade de um empréstimo desse atleta no ano que vem. Então, é um nome interessante, posição de volante, que o Vasco da Gama precisa com toda certeza para a próxima temporada e por isso está aí de olho, está ligado para ver se consegue contratar algum jogador. Bom nome, acho que Gabriel Menino seria um bom jogador para o nosso Vascão? Deixa aí a sua opinião, é claro, nos comentários, movimentações aí de mercado da bola. E para fechar com vocês aqui este Fala Gigante, né? Quero falar com relação à situação envolvendo amigo torcedor Cruz Maltino, Renan Lodge, né? Falei aqui nos últimos vídeos sobre Caio Paulista, jogador do Atlético Mineiro, lateral esquerdo, Marcos Acunha, do River Plate, também lateral esquerdo, e agora falo do também lateral esquerdo Renan Lodge, né? Porque é uma prioridade para o Vasco da Gama a contratação de um lateral esquerdo para 2026. A busca por um lateral, inclusive, ganhou ainda mais urgência depois da lesão do Lucas Piton. O Lucas Piton não vai estar disponível para o Vasco da Gama no início da próxima temporada. Dificilmente até para o brasileiro o Piton vai estar à disposição. Então, automaticamente, sem uma reposição à altura, Vitor Luiz e Leandrinho não são esses jogadores. O Vasco tem urgência na contratação de um lateral esquerdo. Surgiu o nome do Acunha, surgiu o nome do Caio Paulista e agora surge o nome de Renan Lodge, que é visto internamente pela diretoria Cruz Maltina como o nome ideal para a lateral esquerda do Vasco da Gama, um jogador experiente, técnico, acostumado a grandes competições, com margem para entregar ainda um alto rendimento, não é um jogador com uma idade muito avançada, mas não é uma negociação fácil, amigo vascaíno. É um jogador que está valorizado, atrai interesses de vários clubes do futebol brasileiro, inclusive hoje Corinthians e Atlético Paranaense monitoram de perto a situação do Renan Lodge para o ano de 2026, é uma concorrência bem forte de clubes aqui do Brasil, mas internamente, de acordo aí com o pessoal do VDG Cash, há muita confiança no Vasco da Gama para a contratação do jogador. O Vasco ele já chegou até a ter conversas iniciais com o staff do lateral esquerdo. A tendência é que novas rodadas de reuniões aconteçam aí nos próximos dias, nas próximas semanas. O empresário até negou publicamente, né, o interesse do Vasco da Gama, mas a apuração do pessoal aí do VDG Cash é que definitivamente houve um contato. Outro ponto, pesa muito a favor ao Vasco e contra o Atlético Paranaense e Corinthians, que são os outros dois clubes interessados no lateral esquerdo, é a possibilidade de um título de Copa do Brasil e disputar uma Libertadores no ano que vem. Isso pesa muito, faz com que o poder de barganha, de convencimento na rodada ali de negociação aumente ainda mais para que o Renan Lodge priorize o projeto do nosso Cruz Maltino. É o nome ideal visto pela diretoria para a próxima temporada. É um nome que o Vasco está praticamente decidido, tratando como unanimidade, o número 1. Caso não consiga, aí tem o Caio Paulista aí no futebol brasileiro com uma possibilidade também de contratação. Gosta do Renan Lodge? Acho que seria um grande reforço, jogador de seleção brasileira, Atlético de Madrid, é de fato outro nível, né? Mas, bom, agora eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa quarta-feira. Já já eu tô de volta com o nosso Boa Noite Gigante, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos então, curta, compartilhe, se inscreva, ajude o nosso crescimento, como eu sempre falo aqui no nosso canal. E é claro, amigo, vamos que vamos, saudações vascaínas!